Agora, galera, a gente vai falar sobre as revoltas separatistas. Presta bem atenção, hein, que entre as revoltas separatistas, 3 delas são extremamente importantes para a nossa avaliação. O vestibular que você vai fazer, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, por mais que ela esteja lá em 1817, a gente sabe que em 1815 o Brasil já é Reino Unido, ela é considerada assim dentro do período colonial, uma vez que os autores, a grande maioria deles, consideram o período colonial até 22, sem nenhum problema, mesmo sabendo que em 1815 o Brasil já não é mais colônia, o Brasil é Reino Unido, não tem nenhum problema. Vem comigo então, ó, dando espaço. Separatistas, 1889. Isso aqui te lembra o quê? Revolução Francesa. É isso aí, pessoal. Alguns autores colocam que a Revolução Francesa ela tenha influenciado na Inconfidência Mineira, outros não, devido ao período bem curto entre uma e outra. Tanto é que eu não coloquei aqui a Revolução Francesa como uma dessas influências, mas sem nenhum problema. É importante saber que no cenário internacional a Revolução Francesa ela está dentro do contexto da Inconfidência Mineira e vice-versa. Na verdade, é a Inconfidência Mineira que está dentro do contexto da Revolução Francesa. Principais causas da Inconfidência Mineira. Olha para cá. A queda da extração do ouro na segunda metade do século XVIII. Pessoal, o ouro que era produzido no Brasil era o ouro superficial, alguns chamam de aluvião. Ainda tem muito ouro no Brasil e é muito ouro ainda é extraído pela Vale, até hoje na região das Minas Gerais, perfeito? Então entenda, mas por que acabou? Não é que o ouro tenha acabado, mas o que era possível na época, pela tecnologia da época, de extrair. Os veios mais profundos, estes não eram possíveis de serem extraídos. Já no final do século XVIII, nós verificamos uma decadência dessa produção mineradora. Agora, detalhe importante que vai aparecer na tua tela, verifica que mesmo no ápice da produção da mineração, a exportação de açúcar sempre superou em riqueza. O açúcar, ele sempre esteve acima da mineração no que diz respeito a acúmulo de riqueza e geração de riqueza. Deu para entender? Ok? Mas é claro que o açúcar teve uma queda, produziu muito menos do que produzia antes, a mineração se destaca e o século XVIII é o século da mineração. Porém, o açúcar ele sempre esteve à frente da mineração no que diz respeito à geração de riqueza para a colônia e, claro, para a metrópole. Beleza? Isso já foi questão da segunda etapa da UEMA. Vem para cá, ó. As casas de fundição, elas também vão contribuir para essa revolta. Porque, ó, voltando até lá, Felipe dos Santos, que nós comentamos agora há pouco. As casas de fundições foram feitas para coibir, né, o quê? O contrabando. Aí vem o velho santinho do pau oco, onde se pegava o ouro em pó, escondia e aí passava-se despercebido, porque, sendo tão católico, né, a sociedade da época não iria fazer o sacrilégio de quebrar uma imagem para ver o que estava lá dentro. Então, se o senhor extraísse 500 quilos de ouro, ele declarava 200. Então, ele fazia o seguinte, o quinto, já tivemos essa aula, o 20%, no final do ano, as 100 arrobas anuais, acúmulo dos quintos, ficava fácil. Mas agora, com as casas de fundição, é bem mais difícil, porque praticamente todo o ouro que é extraído, ele tem que ser declarado. É claro que existia sempre a corrupção, que existia aquele fiscal que fazia vistas grossas, mas isso é uma exceção e não se conta. Tanto prova é que as casas de fundição, elas foram efetivas, que nós tivemos aí a revolta de Felipe dos Santos e tivemos mais tarde a Inconfidência Mineira, que vai gerar uma grande crise nessa sociedade. Beleza? Legal? Vem comigo então, ó. Cobrança da derrama. A derrama, pessoal, incomodava muito porque ela era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Você tem que voltar lá nas nossas aulas sobre a sociedade mineradora. Chegava-se com os dragões, com os soldados do rei e levava tudo que tivesse de riqueza dentro da área da mina.
não somente do dono, mas de toda a comunidade. Isso gerava uma grande insatisfação. Tanto é que a Inconfidência Mineira, ela estava, ou conjuração, a revolta, a rebelião, a traição mineira, ela estava marcada por dia da derrama, que é o momento em que a população está mais insuflada, ok? Porque era um movimento elitista que não tinha apoio das camadas populares. Entenda isso, não tinha apoio mesmo, nem da maioria das camadas ricas. Então era um grupo de mineiros que tinha apoio de alguns populares, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas que não eram maioria dentro desse movimento, e sim as elites. Perfeito? Continuando então. O que eles queriam? Um governo republicano. Então podemos dizer que uma característica é ser republicano, com uma constituição aos moldes dos Estados Unidos. Lembrando então que a Constituição dos Estados Unidos ela é uma constituição liberal. Lembra Locke? Todo homem tem liberdade, né, tem direito à vida, busca da felicidade, não esquece disso. Então é um movimento iluminista, um movimento republicano. A capital seria São José del Rei, perfeito? E a capital desse novo país. Agora uma coisa que muita gente confunde, confia no que eu estou dizendo, só o vídeo te conta. Essa independência não era do Brasil em relação a Portugal. É a independência de Minas Gerais em relação ao Brasil. É um movimento que regional. Cuidado, é um movimento regional. Bota isso aí, toma nota, escreve no caderno. Obrigatoriedade de serviço militar também era uma reivindicação. Apoio ao desenvolvimento industrial, não somente a agricultura, sem apoio da sociedade, como eu havia falado, ok? E como nós dissemos, as influências do iluminismo, as ideias dos pensadores do século XVIII, bem dentro do contexto do que nós estamos estudando, tá? Onde John Locke encabeça esses pensadores. Independência dos Estados Unidos e, claro, a importância de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que não era dentista, era um dentista prático, ele era militar, ele era dentista prático, patente alferes, que já nem existe, abaixo de cabo, acima de soldado, tá? Ele era um grande divulgador do movimento. Cheguei a ter contato, ainda na época da universidade, com uma cópia do documento onde ele pedia afastamento temporário para cuidar da saúde. Quando ele volta, ele é preso porque ele extrapolou o prazo. Quem não sabe, isso também é crime dentro das Forças Armadas. E como o prazo de retorno dele e o afastamento era bem perto da Inconfidência Mineira, suspeita-se que ele não se afastou temporariamente do Exército para tratar da saúde, mas sim para tratar com os inconfidentes. Mas isso é somente uma suspeita, porque o documento não traz isso escrito. Legal? Vamos lá aqui, ó. Continuando. Prisão e fim do movimento. Como é que o movimento acaba? O governador Visconde de Barbacena, ele suspende a derrama porque ele soube notícias do que iria acontecer pela traição de Joaquim Silvério dos Reis. Ele devia muito e em troca, perdão das suas dívidas, ele entrega o movimento. Elvio de Anticonta, em junho, Cláudio Manuel da Costa foi morto na prisão em Ouro Preto. Aqui não se sabe se foi a mando do governador, porque muita gente influente da sociedade estava envolvida, muitos deles foram degradados, foram mandados para fora do Brasil, para a África também, e outros foram perdoados e outros pagaram dívidas, tá? Pagaram multas pesadas. Quem foi executado oficialmente? Tiradentes, no Rio de Janeiro, esquartejado, e sua cabeça foi exposta onde? Lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, em Vila Rica, atual Ouro Preto, para servir de exemplo a todos aqueles que pudessem cair na tentação de fazer algum movimento de rebeldia contra o Estado. Aí você pergunta, esse aqui foi o único movimento separatista? Claro que não, acabei de dizer lá no início do nosso bate-papo que não era. E a Conjuração Baiana? Ok, vamos falar da Conjuração Baiana. Para que você veja como é muito fácil a Conjuração Baiana. O modelo da Inconfidência Mineira já ajuda a gente a estudar a Conjuração Baiana. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Eu vou tirar Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira e botar
baiana, ok? O ano não é 89, o ano é 98. Olha que bacana! A Revolução Francesa já está acontecendo há muito tempo, então é claro que a Revolução Francesa vai influenciar. Principais causas: queda da extração do ouro, da metade, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com a conjuração baiana. A conjuração baiana está acontecendo, pessoal, por ser um movimento popular. Ó, desemprego. Desemprego. Altos impostos. Ok? Desemprego, altos impostos, vírgula, escravidão. Racismo. Essas são as razões que vão levar à Inconfidência Mineira. Desemprego, altos impostos, escravidão, racismo. Corrigindo, isso aqui tem tudo a ver com a conjuração baiana, ok? Então, tirando aqui também, legal, chegamos aqui às principais causas. E o que eles queriam, pessoal? Olha, ó, um governo republicano, assim como a Inconfidência Mineira, ok? Salvador, Bahia, seria a capital do novo país, não esquece disso. Também uma independência regional, independência de quem? Lá da Bahia e não do Brasil. Não existe sentimento de nacionalismo, isso só acontece no século XIX, não esquece, ok? Defendiam o quê? A escravidão? Claro que não. Quem defendia a escravidão era a Inconfidência Mineira, defendia o fim da escravidão, abolicionismo, tinha o apoio das camadas populares, enquanto a Inconfidência Mineira não, ok? Tanto prova que defendia o aumento do soldo dos soldados. Perfeito? Legal? A influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da própria Inconfidência Mineira. Ok? É claro que a revolta do Haiti também, não revolta, mas independência do Haiti, porque foi feita pelo quê? Por escravos, por negros escravos africanos. Beleza, galera? Legal? Prisão dos líderes e execução desses líderes. Agora, diferente lá da Inconfidência Mineira, a execução da maior parte desses líderes, porque eles eram o quê? Eram homens comuns, tá? Ó, soldados, alfaiates, ex-escravos, camponeses, pescadores, diferente da Inconfidência Mineira, que nós só tivemos aí a morte de dois, um é suspeito, o outro é comprovado, que foi Tiradentes. Legal? Então, tá faltando mais um, qual é? Vamos lá? Revolução Pernambucana, é isso, legal. Vamos continuar. Pessoal, último movimento separatista do período colonial, hein? Porque tem muitos outros movimentos separatistas lá para frente, quando o Brasil se torna independente. Revolução Pernambucana. Falando de Pernambuco, a gente percebe que Pernambuco para o Brasil é como se fosse a França para a Europa. Nós tivemos muitos movimentos liberais, tá? Que reivindicavam direitos dentro de Pernambuco, assim como na França. 1817, já adentramos o século XIX, Éric Hobsbawm vem dizendo que é a era das revoluções, o longo século XIX. Então vamos aqui, ó. Principais causas: o aumento dos impostos com a vinda da família real. Quando a família real vem para o Brasil, pessoal, os impostos aumentam para manter a estrutura. A mesma coisa acontece na Conjuração Baiana, que a gente acabou de conversar, quando a capital muda de Salvador para o Rio de Janeiro, os impostos aumentam, então Salvador paga mais impostos. E essa é outra razão para a Conjuração Baiana, só relembrando, ok? Olha aqui, ó, agravamento da crise do algodão. Lembrando que o algodão não era só Maranhão, tá? Também era Pernambuco. Claro que o forte de Pernambuco é o açúcar. Todo o Nordeste está sofrendo com essa crise. Mas, ó, a crise do algodão e a crise do açúcar afetando principalmente a elite e a classe média, tá? E
Com certeza, as camadas populares. O que eles queriam? Direito de propriedade privada, certo? O rei chegou, será que ele vai manter essas propriedades privadas? Formação de uma república, é um movimento republicano, ó, século XIX ainda mais. Em Recife, é claro, maior autonomia, liberdade, liberalismo, liberdade de imprensa. Olha as ideias liberais do século XIX aqui. Quais são as influências? E aí vocês já sabem, já mataram a pau, né, pessoal? Liberalismo, republicanismo, tá? As ideias francesas, liberdade e igualdade, independência dos Estados Unidos, a própria Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana, tudo isso aí são influências que vão levar a esse movimento. Entre os membros, aqui é muito importante, ó, padre com Frei Caneca. Frei Caneca, que mais à frente vai estar envolvido na Confederação do Equador, de novo em Pernambuco, e vai ser fuzilado em praça pública, tá? Militares, comerciantes, intelectuais. Veja que você tem o quê? Tem uma baixa elite. Você não tem grandes elites aqui, você não tem grandes proprietários e nem camadas populares, entenderam? Perfeito? Por isso o movimento é dividido. Olha aqui o que eu estou te contando aqui, ó. Mantiveram a escravidão. No momento em que eles mantêm a escravidão, essas lideranças se dividem, porque aqui dentro tem camadas que são contra, são grupos mais radicais. Lembra que o Partido Brasileiro, quando ele se forma, pessoal, ele tem a ala mais radical do Partido Brasileiro, que quer república e abolicionismo. Essa ala mais radical está aqui dentro. Mantiveram a escravidão, o que vai levar ao conflito entre as alas, lembrando que o Partido Brasileiro, ele era um partido que tinha uma ala mais radical. Lá na Confederação do Equador, eles defendem o fim dessa escravidão, perfeito? Mais à frente vai dar origem ao Partido Republicano, mas já no final do Segundo Reinado, não é aqui. Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte aderiram a esse movimento, e é claro que, como todos, os movimentos vão ser duramente reprimidos. As tropas da Bahia e do Rio de Janeiro são enviadas, massacram violentamente o movimento, executam em praça pública a maioria desses líderes porque eles não fazem parte da grande elite. Deu para entender, pessoal? Legal? Beijo no coração, História em Cena, valeu!